O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei levantou-se e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, este mestre da lei que se levantou e dirigiu a Jesus para fazer uma pergunta, sempre com um objetivo de colocar Jesus em dificuldade, de encantoar Jesus, ele pergunta: Mestre, que devo fazer para receber a herança eterna? O que devo fazer para receber a vida eterna? Esta é uma pergunta que, se não tivesse o cunho de maldade, é uma pergunta muito válida, seja para mim, seja para você. O que nós precisamos fazer para encontrar, alcançar e ganhar e receber a vida eterna? Jesus responde: como está escrito na lei? Amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. O amor a Deus e ao próximo. E ele ainda pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus então conta esta parábola do bom samaritano, de um homem que foi assaltado, como nós ouvimos no Evangelho que acabamos de ler. A arte da vida cristã consiste em passar da teoria para a prática. Mas para isso é necessário o dom, a graça e a força do Espírito Santo de Deus. Sobretudo o dom da sabedoria, para pegar aquilo que está escrito e aplicar. E Jesus diz: o que está escrito? Aqui Jesus faz uma distinção, não só uma distinção intelectual, mas uma distinção profunda. O que está escrito
e depois ele diz, como se lê? Esse como se lê é como se aplica. O que está na Escritura, o que está na lei e como está na vida. Eu disse, vou repetir, para aplicar da teoria para a vida é necessário a força e a graça do Espírito Santo. E é justamente isso que está faltando muitas vezes nas pessoas que se dizem religiosas nos tempos atuais. Conhecemos bastante, conhece muito sobre a igreja, sobre a Bíblia, sobre a doutrina, mas às vezes na prática está distante. Como se lê, como está escrito e como se lê. Como você participa da missa, participa das pastorais, mas como você vive no seu dia a dia? Você tem aplicado isso? A mensagem do Evangelho, você tem deixado cair no seu coração e traduzir isso em vida, e transformar em vida, e transformar em atitudes? Precisamos fazer isso. Sair da teoria e entrar na prática, na vida. A fé sem obras é morta. O que está escrito? O doutor da lei, o mestre da lei, ele sabia direitinho o que estava escrito. Esse, claro, era todo o ideal apresentado no Antigo Testamento, codificado no Decálogo, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 30. Então é algo forte no Antigo Testamento. Só que Jesus adverte, vai e faze o mesmo. Faze isto e viverás. Pratique os mandamentos do amor a Deus, do amor ao próximo e terás a vida eterna. Ele conhecia exatamente o que estava escrito. Ele conhecia, mas ele não vivia. Cuidado para a gente não entrar nesse risco, nesse perigo de sermos grandes conhecedores da fé, da doutrina, da Sagrada Escritura e viver pouco, e praticar pouco, e testemunhar pouco. Ser fiel a Deus não é apenas uma definição, uma teoria, um conceito, uma doutrina, um conhecimento que estão ao alcance dos intelectuais. É também, claro, ajuda, mas é necessário transformar o conhecimento em vida, em prática, em ação. A fidelidade se resume no amor a Deus, que se expressa, que se concretiza, que se aplica no amor ao próximo. A primeira leitura de hoje, a lei de Deus é vista por muitos como uma coleção de proibições, de conceitos que entristece ou que limita a vida de muitos, se na verdade não é isso. Muitas pessoas veem a religião, a igreja, como isso, né? Coleções de proibições, de conceitos, de teorias, de peso que acaba entristecendo as pessoas. Repito, não é isso, não limita a vida. Pelo contrário, aquele que se entrega a Deus não perde nada, 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 absolutamente nada, mas ganha tudo, tudo, absolutamente tudo. Disse isso Papa Bento XVI, na jornada da juventude. A lei, no sentido originário, é o caminho para tornar a vida mais possível, o caminho para tornar a vida mais feliz e mais digna. A lei não está longe de nós, ela está na nossa boca, mas no coração de cada um de nós, de cada pessoa, a lei se encontra para que nós possamos comprometer com a nossa vida, com a vida do dia a dia. Nesse evangelho, dois aspectos interessantes. Primeiro, o doutor da lei conhecia teoricamente a lei e os preceitos, e o samaritano possivelmente não conhecia. O escriba, apesar de conhecer, era muito seletivo. Não sabia quem era o seu próximo. Tinha teoria e faltava a prática. Repito, só o conhecimento não é suficiente. Deus quer um coração puro. Deus quer uma vida nova. Deus quer um coração transformado. Que essa palavra toque a nossa vida, transforme o nosso coração.
O samaritano talvez não tinha intelectualmente o conceito ou decorado aquela doutrina, aquela lei, mas ele tinha no coração. Ele sabia quem era o próximo. Quem é o meu próximo? Pergunta o mestre da lei. Não somente saber quem é o meu próximo, mas é necessário ter compaixão de todo aquele que necessita. Para isso, não trata somente de parar e ver, mas de ver, comover, sentir compaixão. O mestre da lei, o escriba, o sacerdote, eles viram, mas eles não sentiram compaixão. Jesus põe em foco aqui, não só quem é o próximo, mas fazer-se próximo do outro, de quem está à margem, de quem é necessitado. Os grandes representantes da lei, os sacerdotes, os escribas, eram cumpridores da lei de Moisés, mas não acudiram o homem caído na estrada. Esse texto ele mexe muito comigo, porque às vezes nós queremos se preocupar tanto com ações de eventos, de organizações, de tantas agendas e reuniões, e às vezes nós esquecemos de pessoas que estão ao nosso lado perecendo. Nós deixamos de parar para cuidar do próximo, que está ferido, machucado, destroçado, sobretudo no mundo tão cruel no qual nós estamos vivendo. Sobretudo depois também, nesse, entre aspas, pós-pandemia. Onde as pessoas estão emocionalmente, psicologicamente, afetivamente, espiritualmente fragilizadas. E nós temos que parar para cuidar dessas pessoas. Como esse bom samaritano da humanidade. Acudir àqueles que estão afastados. Aproximar-se daqueles e atar as feridas, derramando óleo, vinho, colocando na própria montaria e levando à hospedaria. Dispensando cuidados necessários para com ele. Nós precisamos de pessoas que precisam disso, de cuidar do outro. Para viver a fé, não é apenas com expressões de cultos, com conhecimento, mas como prática do culto na vida. Na vida, isso vamos ganhar a vida eterna. Servir com todo o coração, com toda a alma. O coração, na Bíblia, ele significa a sede das decisões. Não apenas os afetos, mas a alma representa toda a interioridade. E esse sentimento de misericórdia do samaritano expandiu-se com força nos braços daquele para curar, a fim de erguer aquele que está morto e desapegar dos bens. Duas coisas, e aqui quero terminar. Esse samaritano, ele tinha o desapego dos bens, porque ele cuidou, deixou o dinheiro para que outros cuidassem, mas também ele dedicou o tempo. Ele parou, ele cuidou, levou para a hospedaria, cuidou e deixou o dinheiro. Desapego dos bens materiais e desapego do tempo. Nós vivemos num mundo de uma correria frenética, e nós precisamos parar para cuidar do próximo, sobretudo do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Desapego do tempo. Inclusive, no próximo domingo, nós vamos falar mais profundamente sobre essa experiência do Evangelho de Marta e Maria. Mas aqui já quero deixar esse gancho. Pratique o amor e a misericórdia. Faze isso e viverás. Fazer-se próximo para aproximar o que está escrito do que é vivido e assim ter a vida em plenitude. Que o Senhor nos ajude a viver a cada dia mais e nós somos chamados a sermos os bons samaritanos da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.